Então, dado um vetor V, que é chamado de vetor diretor, e um ponto P0, nós conseguimos determinar a equação vetorial da reta. Se a gente explicitar cada coordenada dessa equação vetorial como sendo x a primeira coordenada, y a segunda coordenada e z a terceira coordenada, a gente encontra as equações paramétricas da reta. Então, o que seriam as equações paramétricas da reta? É exatamente tomar a nossa equação vetorial da reta e destrinchar ela e abrir ela nas coordenadas x, y e z. Então, peguei a primeira coordenada, chamei de x, a segunda chamei de y, a terceira chamei de z e, logicamente, a gente faz o parâmetro t variar em todos os reais. Nós temos eu vou apresentar para vocês esses dois tipos de equações paramétricas e, a partir delas, a gente vai começar, então, a estudar o comportamento dos pontos e outros entes geométricos. Mas na equação paramétrica fica muito claro, na estrutura dela, o ponto P0, a partir do qual eu monto a equação, e o vetor diretor. Então, fica uma forma fácil de explicitar a equação da reta. Então, se eu tenho, por exemplo, agora, eu quero a equação da reta que passa pelo ponto P0 e é paralela a esse vetor V aí, ó, 3, 0, menos 1. Se a gente lembrar, então, de como a equação da reta é formada, nós sabemos, então, que o ponto x0, y0, z0 é o que começa, na equação paramétrica e depois basta multiplicar TR pelo vetor diretor. Então, x0, y0, z0 são dados por menos 2, 1 e 3. Então, menos 2, 1 e 3 estão aqui. A, B, C vão ser os valores das coordenadas de V, 3, 0, menos 1, estão aqui. E aí, a partir da equação paramétrica, eu posso também construir a equação vetorial. Então, na primeira coordenada, nós temos menos 2 mais 3TR, está explicitada aqui. A segunda coordenada, como o vetor tem coordenada 0, 0 vezes TR é 0. Então, ficamos aqui somente com 1. E a terceira coordenada é 3 menos 1 TR. 1 vezes TR é o próprio TR, então ficaremos com 3 menos TR aqui. Uma pergunta que a gente pode se fazer é como determinar pontos numa reta. Quando a gente tem ou equações paramétricas ou equação vetorial, basta colocar um valor qualquer para TR, que nós vamos ir descobrindo pontos que pertencem à reta. Então, nesse exemplo aqui, eu vou pegar o TR igual a menos 5. Então, está aí a equação vetorial da reta. Tomando TR igual a menos 5, notem que ele só aparece na primeira e na terceira coordenada neste caso, mas ele pode aparecer em todas as coordenadas, ou duas, ou uma só delas, ok? Então, eu vou associar a cada TR desse o valor menos 5. Então, aqui nós ficaríamos com menos 2 mais 3 vezes menos 5. Então, ficaríamos com menos 2 menos 15, que é menos 17. O 1 permanece porque não depende de TR. E aqui teríamos 3 menos o menos 5, que é a mesma coisa de 3 mais 5, que é 8. Então, a gente pode concluir que o ponto menos 17, 1 e 8 vão pertencer à reta R dada. Como, então, agora verificar se um ponto pertence a uma determinada reta? Aqui agora eu mudei, tá? Agora é uma reta S, que tem essa equação vetorial. A minha pergunta é se esse ponto menos 2, 3 e 6 vai pertencer a essa reta S. Como que eu respondo isso? Para esse ponto pertencer a essa reta, tem que existir um valor de TS, e esse valor de TS precisa ser único, que satisfaça de forma que para esse valor substituído aqui, eu consiga o ponto menos 2, 3, 6. O que eu faço então? Eu vou comparar as coordenadas do ponto com as coordenadas da reta. Então, menos 2 é a coordenada x, eu vou comparar com menos 1 mais TS. Então, menos 2 tem que ser igual a menos 1 mais TS. Para que o ponto pertença ao plano, o 3 tem que ser igual a menos 5 menos 2 TS. E o 6 vai ter que ser igual a TS. Então, explicitando o valor de TS aqui, nós podemos passar esse menos 1 para o lado de lá. Então, ficaria menos 2 mais 1, que é menos 1. Então, TS vai ser igual a menos 1. Embaixo, nós passaríamos o 5 para cá. Então, aqui viria positivo, ficaria 8. Menos 2TS igual a 8. O TS teria que ser menos 4. E embaixo não tem nada que fazer, TS igual a 6.
Como nós não temos o mesmo valor de TS, não é único, né? Eu precisava que ele fosse o mesmo nas 3 coordenadas, aqui ele é diferente em todas as 3, nós podemos concluir que esse ponto não pertence à reta, tá bom? Então, como nós não temos os mesmos valores do parâmetro, no caso TS, para todas as coordenadas, esse ponto não vai pertencer à reta. Por que eu estou colocando esse TS, TR e não somente T? Porque nós vamos começar a comparar 2 retas distintas. Então, é bom que os parâmetros tenham nomes distintos para a gente conseguir entender as equações de forma independente, tá bom? Então, aí a gente consegue perceber quando que um ponto pertence ou não a uma reta, ou encontrar pontos pertencentes à reta.